Eu tinha 40 anos quando percebi que havia passado os últimos 4 deles pedindo desculpa por ocupar espaço dentro da minha própria vida. Não foi uma briga que me fez perceber isso. Não foi uma discussão de voz levantada, nenhum choro, nenhuma cena. Foi uma xícara. A minha xícara, aquela que eu tinha desde os 18 anos, de porcelana branca com uma faixa azul na borda, com uma rachadura pequeníssima na asa que nunca chegou a quebrar de vez. Minha avó me deu quando eu fui morar sozinha pela primeira vez. Disse que toda mulher que mora sozinha precisa de uma xícara que seja só dela, que ninguém toque, que ninguém empreste. Eu carregava aquela xícara comigo há mais de 20 anos. Tinha sobrevivido a 3 mudanças, a uma república universitária, a 2 apartamentos alugados. Quando me mudei para a casa da minha sogra, coloquei ela com cuidado no armário de cima, do lado direito, separada das outras peças da louça. Na manhã de uma segunda-feira qualquer, fui buscar a xícara para o meu café e ela não estava mais lá. Perguntei para o meu marido. Ele disse, sem olhar para mim, que a mãe dele havia reorganizado o armário porque as peças não combinavam entre si. Procurei a xícara por toda a cozinha. Não estava em lugar nenhum. Depois de 3 dias, encontrei ela dentro de um saco de doação na área de serviço, embrulhada num papel de jornal, junto com outras coisas que minha sogra havia decidido que não tinham mais utilidade naquela casa. Peguei a xícara, lavei, enxuguei com cuidado e coloquei dentro da minha bolsa. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para ela por um tempo longo. Não chorei, não briguei, não disse nada. Só sorri. E foi esse sorriso que a minha sogra nunca entendeu, que o meu marido nunca entendeu, porque eles acharam que eu estava aceitando. Mas eu não estava aceitando coisa nenhuma, eu estava decidindo. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história tem uma lógica que só faz sentido quando você vê ela inteira. Eu me chamo Mariana, sou farmacêutica há 17 anos. Trabalho numa rede de farmácias de médio porte em Curitiba, supervisiono 3 unidades na região norte da cidade. Quem conhece o trabalho sabe que ele exige um tipo específico de atenção. Você aprende a ler rótulos com cuidado, a conferir 2 vezes antes de liberar, a não confundir o que parece com o que é. Aprendi que os erros mais graves não costumam vir de descuido, mas de pressa, de querer acreditar que está tudo bem sem verificar. Carrego isso fora do trabalho também. Não sou de me apressar em conclusões, não sou de agir por impulso. Sou de observar por tempo suficiente até entender o padrão antes de agir. Conheci o meu marido quando eu tinha 35 anos. Ele se chama Rogério, é arquiteto, tem 3 anos a mais do que eu. Nos conhecemos num evento de design de interiores que eu fui por acaso, porque uma colega me puxou e eu estava sem planos naquele sábado. Conversamos em pé por quase 2 horas ao lado de uma mesa de frios que nenhum dos dois tocou. Em 8 meses estávamos noivos. Eu gostava dele. Gostava da forma como ele enxergava as coisas, do senso estético que ele tinha, de como ele falava dos projetos com uma seriedade que eu respeitava. O que eu não vi com clareza suficiente foi a relação dele com a família. Rogério é filho único, e filho único de uma mãe que fez do filho o centro organizador da própria existência. Dona Helena tem 61 anos, cabelo sempre arrumado, voz sempre controlada e um jeito de formular críticas que faz você precisar de alguns segundos para perceber que foi criticada. Seu Geraldo é diferente. Ele não tem paciência para a sutileza. Quando quer que você entenda que não tem vez ali, ele diz isso com todas as palavras e sem pedir desculpa. Quando Rogério propôs que morássemos com os pais dele no primeiro ano de casamento, eu entendi a lógica. Nós 2 estávamos economizando. Ele tinha acabado de abrir o próprio escritório e os primeiros anos de qualquer negócio são difíceis. Eu tinha saído de uma farmácia pública, onde o salário era menor para entrar na rede privada, onde a remuneração era melhor, mas eu ainda estava construindo a minha posição lá dentro. A casa dos meus sogros era ampla, bem localizada, perto das farmácias que eu supervisionava. Fazia sentido financeiro, e eu gosto de coisas que fazem sentido. 1 ano, 2 no máximo, eu pensei. A gente consolida, junta dinheiro, compra o apartamento. 1 ano virou 2, 2 viraram 3, 3 viraram 4. Eu fui ficando não porque quis,
mas porque foi acontecendo, daquele jeito sorrateiro que as coisas acontecem quando você está cansada demais para reagir no tempo certo. No começo, as regras daquela casa eram invisíveis para mim. Fui aprendendo elas da forma mais desgastante possível, que é errando e sendo corrigida, sempre com educação, sempre com aquele tom de quem está apenas ajudando. A regra número 1 era que Dona Helena decidia o que ficava à vista na sala. Eu coloquei uma vez um porta-retrato numa prateleira, uma foto minha e de Rogério no nosso noivado, aquela foto que eu gosto porque a gente estava rindo de verdade de alguma coisa que não me lembro mais. Quando voltei do trabalho, a foto tinha sumido da prateleira. Estava no quarto, encostada na parede atrás da porta, onde ninguém a via. Dona Helena não disse nada, só reorganizou. A regra número 2 era que seu Geraldo tinha a palavra final sobre qualquer decisão que dissesse respeito à casa, mesmo que eu contribuísse financeiramente para as contas mensais, o que eu fazia desde o primeiro mês. A regra número 3 era a mais difícil. Rogério nunca contrariava nenhuma das duas regras anteriores quando os pais estavam presentes. Ficava quieto, desviava o olhar, encontrava algum motivo para sair da conversa. Eu tentei falar com ele. Tentei mais de uma vez, de formas diferentes. Tinha uma noite que eu cheguei de uma auditoria nas farmácias que tinha durado o dia todo, eram quase 8 da noite, eu estava esgotada. Quando entrei no banheiro, encontrei as minhas coisas empurradas para a prateleira de baixo, quase no chão, e os produtos de Dona Helena ocupando toda a prateleira do meio, que era onde eu costumava deixar os meus. Não era a primeira vez. Naquela noite falei para o Rogério que precisávamos de um espaço que fosse nosso. Ele disse que eu estava cansada e que a gente conversava no fim de semana. O fim de semana chegou, passou, a conversa não aconteceu. Tinha uma tarde de domingo que eu estava na cozinha preparando uma sopa que eu fazia desde antes de casar, com frango, batata baroa e um pouco de gengibre, do jeito que minha mãe me ensinou. Fui buscar a erva doce que eu tinha comprado na feira e coloquei dentro de um pote com etiqueta no armário da esquerda, que era o cantinho que Dona Helena havia designado para as minhas coisas. O pote não estava lá. Ela havia reorganizado os temperos por ordem alfabética, todos juntos, e a erva doce estava agora num outro armário completamente diferente, sem etiqueta, misturada com as dela. Não disse nada. Terminei a sopa sem a erva doce, que ficou diferente do que eu queria. Dona Helena provou, elogiou, disse que ficou deliciosa. Sorri e agradeci. Tinha uma manhã que uma colega minha, a Fernanda, passou aqui em casa para pegar um livro que eu havia prometido emprestar. A Fernanda e eu nos conhecemos no primeiro emprego, temos quase 20 anos de amizade. Quando ela saiu, seu Geraldo me chamou na sala com aquela voz pausada, de quem está sendo completamente razoável, e disse que eu precisava avisar quando fosse receber visitas, porque era a casa dele e ele tinha o direito de saber quem entrava. Eu olhei para ele por um segundo. Depois disse que estava entendido. Fui para o quarto, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama por uns 10 minutos antes de conseguir me levantar. A xícara foi a última gota. Não porque fosse o pior episódio. Não era. Era só o mais claro. Era o mais honesto a respeito do que eu realmente era naquela casa. Era um objeto que eu tinha colocado no meu cantinho designado, que não incomodava ninguém, que não estava no caminho de nada, e que foi descartada porque não combinava com a estética da cozinha de outra pessoa. E enquanto eu segurava aquela xícara na mão, dentro do meu quarto, eu pensei uma coisa muito simples. Se nem a xícara da minha avó tem lugar aqui, então eu também não tenho. Mas deixa eu te contar o que estava acontecendo enquanto aquilo tudo se desenrolava, porque essa é a parte que a minha sogra nunca soube, que o meu marido nunca soube e que eu nunca contei para ninguém até hoje. Desde o segundo ano que eu morava naquela casa, eu guardava dinheiro numa conta que só eu controlava. Rogério sabia que eu poupava, acompanhava de longe, achava que era para uma viagem que a gente sempre falava em fazer para Portugal, para uma reforma futura. Eu deixava ele achar isso porque não era mentira. Era só que o projeto que eu estava construindo era diferente do que ele imaginava. Minha mãe trabalhou a vida toda como técnica de enfermagem em hospital público em Londrina. Criou a mim e ao meu irmão sozinha depois que meu pai foi embora, quando eu tinha 12 anos. Ela nunca ganhou muito, mas nunca deixou faltar o essencial.
Me ensinou uma coisa quando eu comecei a trabalhar. Disse assim: guarda dinheiro antes de gastar, não depois. Não importa o quanto, importa o hábito. Dinheiro guardado não é arrogância, é geometria, é a diferença entre ter opções e não ter. Eu segui esse conselho desde o primeiro salário que recebi. E nos 4 anos dentro daquela casa, guardei com uma disciplina diferente, com um propósito que foi se tornando mais nítido à medida que eu entendia com mais clareza que o horizonte que eu enxergava e o que Rogério enxergava não eram o mesmo. Tentei uma última conversa de verdade com ele numa noite de maio do 3º ano. Estava chovendo, aquela chuva miúda de Curitiba que insiste por horas. A gente tinha jantado, e eu pedi que a gente ficasse um tempo no quarto com a porta fechada, sem televisão, só conversando. Ele concordou. Eu disse que gostava dele, que havia coisas boas entre nós, que não era raiva o que eu sentia, mas que eu precisava de uma casa onde eu pudesse ser eu mesma inteira, não a versão reduzida que coube no espaço que sobrou depois que todo mundo já tinha ocupado o seu. Disse que tínhamos dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento que eu tinha pesquisado, que era possível. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois disse que os pais iam se sentir mal se a gente fosse embora assim, que o pai tinha ficado mais velho e gostava de ter ele por perto, que mais um ano e aí a gente via, só mais um ano. Eu olhei para ele naquele momento com a clareza fria de quem passou 17 anos aprendendo a distinguir o que pode ser tratado do que já foi longe demais. Ele não ia mudar, não porque fosse incapaz, mas porque o desconforto era meu, não dele. E desconforto que só uma pessoa sente não move ninguém. Não disse mais nada. Concordei, sorri e no dia seguinte comecei a pesquisar imóveis de verdade. Não contei para ninguém. Nem para minha mãe, que ligava toda semana e que eu sabia que ia querer me aconselhar, nem para a Fernanda, que me conhecia bem o suficiente para perceber o que estava por trás da pesquisa. Eu não queria ser dissuadida. Queria agir com o mesmo método que uso no trabalho quando preciso tomar uma decisão sem margem para erro. Observar, planejar, executar. Comecei a pesquisar nos intervalos de almoço, nas noites em que Rogério dormia cedo, nos momentos em que eu estava sozinha na farmácia após o fechamento conferindo relatórios. Sabia o que eu queria. Um apartamento de 2 quartos, num bairro com acesso fácil às minhas 3 unidades, com área de serviço separada, luz natural boa. Não precisava de muito. Precisava de um lugar onde as regras fossem as minhas. Levei quase 4 meses visitando imóveis em dias que eu tinha folga e Rogério trabalhava. Dizia que ia visitar uma farmácia, que ia à reunião de fornecedor, que ia almoçar com a Fernanda. Não mentia exatamente. Só não completava a informação. Aprendi que existe uma diferença entre omitir e enganar, e que às vezes a omissão é o único espaço de liberdade que você tem quando todo o resto já foi tomado. O 5º apartamento que visitei era o certo. Eu soube assim que entrei, segundo andar de um prédio de fachada cor de terracota, num bairro arborizado perto do Parque Barigui. Sala com janelas grandes, cozinha com espaço suficiente para trabalhar com conforto, 2 quartos com armários embutidos, banheiro social com azulejo claro e uma varanda voltada para o norte, pequena, com espaço para 2 cadeiras e um vaso de planta. Eu sou do tipo que acorda antes do sol, sempre fui. A ideia de tomar meu café naquela varanda enquanto Curitiba acordava devagar me deu uma sensação no peito que eu não sentia havia muito tempo, a sensação de querer chegar em casa. O apartamento estava à venda por uma família que havia se mudado para São Paulo. Estava vazio, limpo, com as paredes pintadas de branco quebrando, esperando. Fiz a proposta naquela semana. A negociação levou 35 dias. Cuidei de tudo pelo celular, por e-mail, nos mesmos intervalos em que pesquisava. O corretor, um homem de nome Tadeu, era direto e sem enrolação, o que eu apreciei muito. Quando assinei o contrato numa tarde de quarta-feira, saí do cartório, cheguei até o carro, coloquei a bolsa no banco do passageiro e fiquei sentada parada por uns 2 minutos sem fazer nada. Não era felicidade exatamente. Era uma coisa mais sólida do que isso. Era a sensação de que o chão debaixo dos meus pés era meu. Nos 2 meses seguintes,
Enquanto a documentação era processada e as chaves ainda não tinham sido entregues, eu organizei a minha saída com o mesmo método que uso para planejar a auditoria. Com lista, com etapas, com datas. Comecei a retirar as minhas coisas pessoais da casa dos meus sogros aos poucos durante semanas, de forma que ninguém notasse o padrão. Roupas que eu separava dizendo que ia para brechó. Livros que eu levava para a farmácia dizendo que ia emprestar para uma colega. Objetos de cozinha que eram meus desde antes de casar, que eu ia colocando numa caixa no porta-malas com a naturalidade de quem está fazendo uma doação qualquer. O meu conjunto de facas de chefe, que eu tinha comprado com o primeiro aumento que recebi na farmácia. A minha tábua de madeira de lei que eu trouxe do apartamento onde morei sozinha antes de casar. As minhas formas de bolo. Ninguém perguntou, ninguém prestou atenção. A xícara da minha avó foi a primeira coisa que eu coloquei no carro, aquela mesma que tinha sido colocada no saco de doação. Ela estava dentro da minha bolsa há semanas, embrulhada num pano de prato. Coloquei ela na caixa do porta-malas com um cuidado que eu não sei bem explicar. Era uma xícara com uma rachadura na asa, de porcelana comum, que provavelmente não valia nada para ninguém além de mim, mas era minha. E estar com ela no carro, fora daquela casa, me fez entender com mais clareza do que qualquer outra coisa que eu havia tomado a decisão certa. Na semana em que as chaves ficaram prontas, aluguei uma caminhonete por um dia. Era uma terça-feira. Rogério saiu para uma reunião com um cliente às 8 da manhã. Nos despedimos na porta com um beijo, como sempre, e ele foi. Não havia muito para levar, porque o essencial já estava no carro aos poucos. O que faltava era a roupa no guarda-roupa, os meus objetos de quarto, a cafeteira que era minha, as toalhas que eu trouxe do meu apartamento anterior, coisas marcadas com o meu nome em qualquer inventário honesto daquelas paredes. Dona Helena estava regando as plantas na sala quando eu comecei a carregar as primeiras caixas. Ela me olhou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse com calma que estava indo embora, que havia comprado um apartamento, que as chaves tinham chegado naquela semana. Ela ficou me olhando sem falar por uns segundos. Tinha uma expressão que eu conhecia bem, aquela de quem está tentando encontrar o ângulo certo para reformular a situação. Depois disse que eu deveria ter conversado com a família antes de tomar uma decisão assim. Eu disse que tinha tentado conversar. Ela disse que não havia sido assim, que eu havia colocado o Rogério numa posição difícil. Eu disse, ainda com o mesmo tom que uso quando preciso dar uma notícia complicada para um cliente sem criar pânico, que durante 4 anos eu havia tentado conversar sobre a necessidade de termos um espaço próprio e que as conversas não haviam levado a nada e que depois de muito tempo considerando, eu havia escolhido agir. Seu Geraldo apareceu vindo do corredor. Ficou parado na entrada da sala com os braços cruzados, com aquela expressão de quem não está acostumado a ser surpreendido dentro da própria casa. Disse que eu não podia simplesmente levar coisas assim sem avisar ninguém, que isso era desrespeito. Eu disse, olhando diretamente para ele, com toda a tranquilidade que eu tinha cultivado ao longo de 4 anos de prática, que as coisas que eu estava levando eram minhas, compradas por mim antes e durante o casamento, e que eu tinha nota fiscal de quase tudo. Disse também que minha advogada havia me orientado sobre o que me cabia por lei nessa situação. Eu não tinha advogada, mas eu tinha uma amiga que era casada com um advogado especializado em direito de família e que havia me dado as informações de que eu precisava numa conversa de meia hora 3 semanas antes. Eu sabia exatamente onde eu estava pisando. Seu Geraldo não disse mais nada. Cruzou os braços, virou e foi para o fundo da casa. O rapaz que eu havia contratado para ajudar com a mudança, um jovem de nome Danilo que trabalhava com frete, era eficiente e silencioso. Fizemos 4 viagens da casa até a caminhonete. Quando saí pela última vez, fechei a porta da frente com a chave que eu usava todos os dias há 4 anos. Coloquei a chave em cima da mesa do hall de entrada, de onde eu a pegava toda manhã. Não bati, não disse mais nada, só fechei. No carro, antes de ligar o motor, mandei uma mensagem para Rogério. Disse que havia saído de casa, que tinha se mudado para o apartamento, que ele podia me ligar quando quisesse conversar e que eu estava bem. Ele ligou 45 minutos depois. A voz estava tensa, um pouco mais alta do que o normal,
com aquele tom de quem foi pego de surpresa e ainda não encontrou o lugar certo para colocar o que está sentindo. Perguntou o que tinha acontecido. Eu contei com calma e clareza tudo o que precisava ser contado. Que havia comprado um apartamento, que havia me mudado naquele dia, que as nossas coisas em comum precisariam ser conversadas com tranquilidade. Ele disse que eu poderia ter avisado antes. Eu disse que havia avisado. Que havia tentado avisar mais de uma vez, de formas diferentes, ao longo de 4 anos, e que ele havia escolhido não ouvir, não por maldade, eu acreditava nisso, mas porque o problema era meu, e não dele. E problema que só dói num lado, não recebe atenção do outro lado. Fez um silêncio comprido. Depois perguntou se eu queria separar. Eu disse que não sabia ainda. Que o que eu sabia era que eu precisava daquele espaço para descobrir quem eu ainda era, quando não estava constantemente ajustando o volume da minha própria existência para caber dentro das expectativas de outra pessoa. Que quando eu soubesse o que eu queria para o casamento, eu seria honesta com ele sobre isso. Ele não ligou de novo naquele dia. Meu apartamento ficava num bairro com muitas árvores, perto de uma praça pequena, com banco de madeira e um coreto que ninguém mais usava. O prédio tinha fachada cor de terracota, como eu disse, árvores na calçada, uma doceria na esquina que abria às 6 da manhã e cheirava a pão de queijo de longe. Quando entrei com as caixas naquele dia, o apartamento estava vazio e cheirava a tinta nova. Eu tinha pedido ao Tadeu para indicar alguém para pintar as paredes antes da entrega, de branco puro, sem aquele tom amarelado que paredes velhas costumam ter. Coloquei as caixas na sala, disse obrigada ao Danilo, fechei a porta e fiquei parada no meio daquele espaço vazio. As paredes eram brancas. A tarde entrava pelas janelas da varanda e fazia listras de luz no piso de madeira. Estava silencioso. Não havia televisão ligada no volume em que seu Geraldo gostava, que era sempre alto demais. Não havia o barulho de Dona Helena reorganizando alguma gaveta. Não havia o som de uma casa que nunca tinha sido minha, mesmo quando eu pagava uma parte das contas dela todo mês. Era silêncio. E dentro daquele silêncio, eu descobri que existia um tipo de quietude que eu havia esquecido completamente. O quieto de não precisar calcular o tom de voz antes de abrir a boca. O quieto de poder sentar no chão do meu próprio apartamento sem estar ocupando o espaço de ninguém. Nos dias seguintes, fui montando a casa com a calma de quem está construindo algo que precisa durar. Comprei a cama primeiro. Depois uma mesa com 4 cadeiras, uma estante para os livros que a Fernanda havia devolvido um por um ao longo das semanas. Fui ao mercado e enchi a geladeira com o que eu gostava, sem pensar se alguém mais ia gostar também. Comprei uma cafeteira nova, boa, e coloquei no lugar da bancada onde eu queria, não onde sobrava espaço. Comprei um vaso grande com uma samambaia para a varanda, porque sempre gostei de samambaia e nunca havia tido onde colocar uma. Na primeira manhã, acordei às 5h40. Fiz café, peguei a xícara da minha avó que estava lavada e guardada no armário da cozinha exatamente onde eu tinha colocado, e fui para a varanda. Estava frio. Curitiba em agosto tem um frio que entra devagar e fica. A rua embaixo estava quase vazia, só algumas pessoas passando rápido embrulhadas em casaco, uma luz acesa aqui e ali nos prédios em frente. O céu ainda estava escuro, mas com aquela luminosidade na borda do horizonte que avisa que o sol está chegando mesmo que você ainda não consiga ver. Sentei na cadeira que eu havia comprado especificamente para aquela varanda, de madeira pintada de branco, com uma almofada de algodão cru. Segurei a xícara com as 2 mãos, senti o calor do café nas palmas. A samambaia estava do meu lado esquerdo, levemente balançando no vento frio. Ninguém havia dado permissão para eu estar ali. Ninguém havia olhado para aquela cadeira e decidido que ficava no caminho. Ninguém havia reorganizado a minha xícara enquanto eu dormia. Ninguém havia me lembrado em voz baixa e educada que aquele espaço era de outra pessoa. Era meu. Simplesmente meu. Rogério apareceu na porta do apartamento no sábado seguinte. Estava com uma expressão que eu não conseguia classificar bem, algum lugar entre mágoa, confusão e algo que parecia o começo de uma compreensão que ainda não tinha chegado por completo. Deixei ele entrar. Ofereci café, ele aceitou. A gente sentou na mesa da sala e conversou por quase 2 horas. Ele disse que não havia percebido que as coisas estavam tão pesadas assim.
Disse isso olhando para a mesa, com uma honestidade que eu reconheci como genuína, sem drama, sem defesa, e eu acreditei nele. Essa era a parte triste da história. Ele realmente não havia percebido. Porque quando você não sente o peso de uma coisa, você não enxerga o esforço que a outra pessoa faz para carregá-la todos os dias. O peso era meu, o cansaço era meu. E cansaço que só uma pessoa sente é invisível para a outra. Eu disse que não estava com raiva. Era verdade, não havia raiva. Havia um cansaço que era mais antigo do que qualquer briga específica. Um esgotamento de 4 anos de microajustes constantes, de sempre ser eu a ceder, a adaptar, a diminuir um pouco mais de mim para que tudo coubesse sem atrito. Disse que a questão não era a minha sogra, não era o meu sogro. Era que eu havia esperado que ele escolhesse o nosso casamento com a mesma clareza com que escolhia manter a paz deles, e essa escolha nunca havia chegado. Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois perguntou se havia como reconstruir alguma coisa entre nós. Eu disse que não sabia, que eu precisava de tempo para descobrir quem eu era naquele espaço novo, sem o peso de 4 anos de concessão atrás de cada decisão. Que se houvesse algo para reconstruir, ia precisar ser sobre uma base diferente, uma onde eu existisse por inteiro, não apenas no canto que sobrava depois que todos os outros já tinham ocupado os deles. Disse que se ele quisesse trabalhar nisso de verdade, eu estava aberta a conversar, mas que precisaria ser diferente de tudo o que havia sido antes. Com limites claros, com um espaço que fosse só nosso, sem as regras de outra casa nos dizendo como viver. Ele foi embora sem uma resposta definitiva. Eu não pedi uma. Algumas coisas precisam assentar antes de virar decisão. Nos meses que se seguiram, eu fui encontrando de volta partes de mim que eu não sabia que havia deixado para trás. Descobri que eu gostava de cozinhar tarde da noite depois do trabalho, com uma música baixa, as luzes na metade, sem ninguém no corredor esperando para comentar o cheiro ou perguntar o que eu estava fazendo a essa hora. Descobri que eu gostava de deixar livros abertos pela mesa da sala, com um marcador no meio, sem que ninguém os fechasse antes que eu terminasse. Descobri que eu gostava de acordar no domingo sem agenda coletiva, sem o almoço obrigatório, sem aquelas conversas de mesa que eu precisava navegar com tanto cuidado que saía mais cansada do que tinha entrado. Comecei a dormir melhor. Isso me surpreendeu porque eu não sabia que estava dormindo mal até que passei a dormir bem. Meu corpo havia se acostumado a uma tensão que eu nem reconhecia mais como tensão. Minha mãe veio me visitar no 2º mês. Ela mora em Londrina e não vinha me visitar havia quase 1 ano. Quando chegou e eu abri a porta, ela ficou parada na entrada olhando para o apartamento por alguns segundos. Entrou devagar, foi até a varanda. Ficou olhando para a rua lá embaixo, com as mãos apoiadas no corrimão. Quando virou para mim, estava com os olhos marejados. Disse: "Você parece que voltou." Eu não soube o que responder para isso. Então não respondi nada. Só me aproximei e abracei ela com força. Ela ficou 4 dias. A gente cozinhou junto, foi à praça da esquina, foi à doceria todo dia de manhã cedo buscar o pão de queijo que era quente e que ela disse que era o melhor que ela tinha comido fora de Minas. Na última noite, sentamos na varanda depois do jantar, com um chá, e ela me disse com o jeito dela, direto e sem enfeite, que havia ficado preocupada comigo por uns 2 anos. Que me via nas visitas com um peso que ela não conseguia nomear, que não era doença, não era tristeza exatamente, era mais como uma ausência dentro de uma presença, como se eu estivesse lá, mas uma parte de mim tivesse ficado em algum lugar do caminho. Ela disse que rezou muito para que eu encontrasse o caminho de volta. Eu disse que demorei mais do que devia. Ela disse que cada pessoa chega quando pode chegar e que o importante é que chega. Nos meses seguintes, eu e Rogério continuamos conversando. Ele começou terapia, algo que eu havia sugerido uma vez há anos, e que ele havia descartado dizendo que não precisava. Quando me contou que havia começado, eu entendi que alguma coisa tinha se movido nele também. A gente está se encontrando 1 vez por semana, conversando, sem pressa, sem pressão de um destino definido. Eu não sei o que vai ser do nosso casamento. Honestamente, não sei. Mas sei que qualquer coisa que se construa entre a gente a partir de agora vai ser sobre um chão diferente. Um chão onde eu apareço inteira,
onde o que eu preciso não é descartado como frescura, onde a palavra final sobre a minha vida é minha. Aprendi uma coisa nesse tempo todo que carrego com mais clareza agora do que quando eu ainda estava dentro daquelas paredes que nunca foram minhas. Existe uma diferença entre ceder e se perder. Ceder faz parte de qualquer relação que funciona. Você cede porque escolhe, porque faz sentido, porque há algo do outro lado que vale a troca. O que eu fazia não era ceder, era erosão. Era eu me desgastando em pequenas quantidades todos os dias, tão devagar que ninguém via, nem eu mesma via direito, até que um dia você vai procurar aquela parte de você que cedeu e percebe que não sobrou nada para encontrar. Eu confundi as duas por 4 anos, não por burrice, não por fraqueza, por cansaço, por amor, por aquela esperança persistente de que se eu fosse paciente o suficiente as coisas se acomodariam sozinhas. Mas certas coisas não se acomodam sozinhas. Certas coisas só mudam quando você para de se adaptar a elas e começa a criar ativamente as condições para que algo diferente seja possível. A xícara no saco de doação foi a última vez que eu sorri daquele jeito calculado, o sorriso de quem está guardando a decisão dentro de si antes de ser hora de agir. Depois disso não precisei mais guardar. Só precisei agir. E o que ficou quando a poeira baixou não foi amargura, não foi a satisfação de ter derrotado alguém, não havia ninguém a derrotar. Era gente que vivia do jeito que sabia viver, com as regras que tinham construído ao longo de anos, e que não percebeu que essas regras tinham um custo que não estava sendo cobrado deles. O que ficou foi isso. A varanda de manhã cedo com o frio de Curitiba entrando pelo colarinho do casaco, a xícara da minha avó com a rachadura na asa que nunca chegou a quebrar de vez. O café que eu faço do jeito que eu gosto, forte, sem açúcar, na temperatura que eu escolho, a samambaia balançando devagar. Ninguém me deu permissão para estar aqui. E às vezes é exatamente isso que a liberdade precisa ser. Eu estava passando o fondant pela última vez quando percebi que estava sorrindo sem motivo aparente. 40 anos. E era a primeira vez na vida que eu tinha um espaço de trabalho que era inteiramente meu. Não a bancada da cozinha onde eu passei 8 anos amassando massa com o cotovelo esbarrando na torneira. Não a mesa da sala que eu precisava limpar toda vez que minha família ia jantar. Não o chão da área de serviço, ajoelhada sobre um tapete de borracha enquanto meu marido passava por mim para pegar uma cerveja. Um cômodo inteiro, com porta, com prateleiras até o teto. Com a minha bancada de mármore que eu escolhi pedra por pedra numa marmoraria em Campinas numa tarde em que o dono achou que eu estava brincando, até eu pagar. A gente tinha comprado o apartamento com 3 cômodos porque eu tinha insistido no terceiro. Meu marido queria o de 2 quartos, dizia que era mais barato, que a gente não tinha filho morando em casa, que o espaço ia sobrar. Eu olhei para ele no corredor do imóvel e disse com toda a calma que eu tinha: o terceiro cômodo é o meu cantinho de confeitaria, não no futuro. Agora, ele me olhou como quem está calculando se vale a pena abrir uma discussão. Não valeu. A gente fechou o contrato com 3 cômodos. Eu levei quase 1 ano montando aquele espaço. Não de uma vez, porque o dinheiro não chegava para tudo ao mesmo tempo, mas com escolha, com paciência, com a clareza de quem sabe exatamente o que quer. A batedeira planetária veio primeiro, porque sem ela nada funcionava. Depois as prateleiras de inox que eu mandei fazer sob medida em uma serralheria do bairro, com o cara medindo 3 vezes porque eu não parava de pedir para ajustar 1 centímetro. Depois os potes de vidro, todos da mesma linha, todos do mesmo tamanho, organizados por categoria, porque quando estou no meio de uma receita, preciso encontrar a baunilha em menos de 4 segundos sem precisar pensar. E a bancada? A bancada era o coração do cômodo. Eu a encontrei numa marmoraria pequena em Campinas durante uma viagem de trabalho. Era uma pedra de mármore branco, com veio cinza, que o dono tinha guardado no fundo do depósito, porque ninguém queria pagar o preço que ela merecia. Eu entrei, vi, fiquei parada na frente dela por um tempo que provavelmente pareceu estranho para o dono e disse quanto eu ia pagar. Ele disse outro número. A gente negociou por 20 minutos, até chegar num valor que nos deixou os dois levemente insatisfeitos, e eu aprendi que é exatamente esse o sinal de um preço justo.
Eu trouxe a bancada numa transportadora. Instalei com um marmorista que cobrou caro, mas trabalhou bem. Quando ela ficou pronta, eu passei a mão na superfície fria e pensei: é aqui que eu trabalho de verdade. Não mais improvisada, não mais pedindo licença para o espaço dos outros. Eu faço bolos personalizados há 12 anos. Comecei na cozinha de casa, com o forno de uma porta que aquecia de um jeito só, vendendo para vizinhas e colegas de trabalho. Fui crescendo devagar, com indicação, sem pressa, mas com consistência. Hoje eu tenho agenda, tenho clientes fixos, tenho uma lista de espera para datas especiais. Não é um hobby, é o que paga uma parte importante das contas da nossa casa todos os meses. E durante 8 anos eu fiz tudo isso na beira da pia, dividindo espaço com a louça do jantar e o suporte de esponjas. Ter o cantinho mudou tudo, não só na prática, mas em alguma coisa mais funda, que é difícil de explicar para quem nunca trabalhou sem ter um lugar de verdade para isso. Foi numa terça-feira que o meu marido entrou na sala com aquela pausa antes de falar. Eu conheço essa pausa. 13 anos de casamento ensinam a ler o corpo do outro como um segundo idioma, e aquela pausa específica significava: tenho uma coisa para dizer que você não vai gostar e estou pensando no melhor ângulo de entrada. Eu continuei organizando os corantes em gel por tom, do mais claro para o mais escuro, da esquerda para a direita, porque eu preciso de uma lógica visual para trabalhar. Minha mãe vai vir nos ajudar por um tempo, ele disse. Eu coloquei o corante vermelho no lugar dele. Ajudar com o quê? Depois da cirurgia, você sabe que vou precisar de apoio nos primeiros dias. Fisioterapia, medicação, não posso dirigir. A cirurgia no joelho do meu marido estava marcada para daqui a 2 semanas. Procedimento eletivo, já planejado, já conversado. O que eu não sabia era que alguém ia ser chamado para nos ajudar. Por quanto tempo? Eu perguntei. Ele olhou para o ventilador por 1,5 segundos. 3 semanas, ele disse. Talvez 4, dependendo da recuperação. 3 semanas. Eu respirei pelo nariz com cuidado. Minha sogra. Eu gosto da minha sogra. Dona Helena tem 67 anos. É aposentada, costura, faz crochê, cozinha bem e tem aquele costume específico de pessoas criadas em casa grande de reorganizar os ambientes ao redor como um ato de afeto. Ela entra na sua casa e dobra as toalhas diferente, ajeita os travesseiros, coloca os sapatos em fila, porque para ela é cuidar. Sempre foi. Não tem maldade. Nunca teve. É o jeito dela de dizer que está presente. E eu ia ter ela no apartamento por 3 semanas, possivelmente 4, com o meu cantinho logo ali pela metade do corredor. Você já confirmou? Eu perguntei. A pausa que veio não era uma pausa, era a resposta. Marcos, eu disse o nome dele devagar. Ela já queria vir quando eu operei o ombro no ano passado, ele disse. Dessa vez eu não tive coragem de pedir para não vir. Eu virei para ele de frente. Você podia ter me consultado antes de confirmar. Eu ia te contar. Você está me contando agora com data de chegada marcada. Quando chega? Sábado, ele disse, mais baixo. Eu virei de volta para os corantes, não porque estava ignorando ele. Quando fico com raiva e falo na raiva, as coisas certas saem tortas. Eu precisava de um momento para organizar o que eu queria dizer com clareza, sem crueldade e sem engolir nada. Ele ficou esperando porque em 13 anos ele também aprendeu a ler os meus silêncios. O problema não era a Dona Helena, nunca foi ela. O problema era o padrão. Ela precisa de um lugar. Ele decide. Eu apareço no final como detalhe, não como moradora do apartamento que tem opinião sobre quem fica nele por um mês. E tinha mais uma coisa, que eu sabia enquanto organizava os corantes do mais claro para o mais escuro. O apartamento tinha quarto de casal e o meu cantinho, não tinha quarto de hóspedes. O que significava que a Dona Helena ia dormir no sofá ou que alguém ia pedir que eu cedesse alguma coisa. E eu sabia, enquanto alinhava os potes em fila, qual coisa seria pedida. Naquela noite a gente conversou de verdade. Uma daquelas conversas que começam contidas e ficam mais honestas quando o apartamento fica quieto. Eu disse que me senti de lado na decisão. Ele disse que eu tinha razão, que devia ter me consultado primeiro. Eu disse que precisava que ele entendesse o que aquele cômodo significava para mim, não como espaço vazio, como conquista de quase 1 ano de esforço. Ele me ouviu daquele jeito que ele tem às vezes, com o corpo inteiro quieto, sem interromper, sem defender.
No fim, ele disse: "O cantinho é seu. Minha mãe dorme no sofá. Eu pego uma cama de solteiro inflável para ela ter mais conforto. Você não vai precisar mover nada." Eu acreditei nele porque quando ele promete com aquele olhar específico, ele cumpre. 13 anos me ensinaram isso. A dona Helena chegou no sábado com 2 malas, um pacote de biscoitos caseiros e um sorriso que preenche o corredor inteiro. Me abraçou apertado, disse que estava ansiosa para ajudar. Percorreu o apartamento de cômodo em cômodo com aquela curiosidade dela de quem quer entender o espaço. Quando chegou na porta do cantinho, ela abriu, olhou por um segundo. "Nossa, ficou um luxo", ela disse, e eu vi que era genuíno. Ela fechou a porta sem entrar. Os primeiros dias foram tranquilos. A dona Helena tem uma presença boa quando ela quer. Conta histórias com aquele ritmo dela de quem foi criada ouvindo causos, cozinha com uma naturalidade que deixa a cozinha cheirando bem por horas. À noite a gente assistia novela enquanto meu marido ficava com a perna elevada no travesseiro que ela trouxe especialmente para isso. Eu trabalhei normalmente no cantinho durante essa primeira semana. Entrava, fechava a porta, fazia o meu trabalho. A dona Helena nunca abriu sem bater. Tudo estava dentro do que eu tinha imaginado. Na segunda semana, eu comecei a notar pequenas coisas. A toalha de prato estava dobrada diferente. Os chinelos que eu deixava na entrada da cozinha tinham sido alinhados em outro canto. A almofada do sofá estava de cabeça para baixo, o que para ela provavelmente era a posição certa, e para mim não era. Eu não disse nada. Cada um tem os seus hábitos. Ela está tentando ajudar. É só mais uma semana e meia. Na quinta-feira da segunda semana, meu marido tinha consulta de retorno com o ortopedista, fisioterapia depois, o dia inteiro fora. Eu saí às 8 da manhã com ele, orientações na bolsa, celular carregado, agenda liberada. Era um dia simples. Consulta, fisioterapia, almoço fora se ele estivesse bem, volta para casa. Eu voltei às 5h30 com meu marido bem, com o médico satisfeito com a evolução, com o humor bom. Ele foi direto para o quarto descansar. Eu fui pelo corredor com a bolsa no ombro e parei na porta do cantinho. A porta estava entreaberta. Eu empurrei com a ponta dos dedos. A bancada de mármore estava coberta com uma toalha de mesa que eu não reconhecia, dobrada como se fosse uma colcha improvisada. Em cima da toalha, uma almofada e um cobertor dobrado. A batedeira tinha sido empurrada para a prateleira do fundo, no lugar mais alto, onde eu precisaria de escada para alcançar. Os potes de vidro que eu organizei por categoria estavam agrupados de outro jeito, sem lógica que eu reconhecesse, empurrados para as extremidades das prateleiras. Os utensílios que eu guardo pendurados na régua de parede estavam dentro de um pote de cerâmica que eu usava para outra função. Os sacos de farinha e açúcar, que ficavam acessíveis na prateleira mais baixa porque uso todo dia, tinham sido empurrados para baixo da bancada, no canto onde eu guardo as formas grandes. E a bancada que eu trouxe de Campinas, que um marmorista instalou com nível, que era o centro daquele espaço, tinha virado base de cama improvisada. A superfície fria de mármore que eu escolhi para trabalhar com chocolate e pasta americana, porque precisa de temperatura constante, estava coberta com uma toalha de mesa floral que não era minha. Eu fiquei parada na porta sem conseguir calcular quanto tempo. A dona Helena apareceu no corredor atrás de mim com aquele sorriso dela. "Filha, que bom que vocês chegaram. Olha, eu dei uma arrumadinha lá, ficou muito mais organizado assim. A bancada é grande demais para ficar vazia, fica desperdiçando espaço. Eu dormir no sofá toda noite estava ficando pesado para o meu corpo. Sabe como é, a coluna vai acusando. Aqui fica muito mais confortável e de dia você usa normalmente." Eu olhei para meu marido no corredor atrás dela. Ele estava parado com a mão na parede de apoio, olhando para o chão com aquela postura específica de quem sabe que vai ter que responder por alguma coisa e está calculando como. Eu sorri para a dona Helena, o sorriso que eu faço quando estou segurando muita coisa e preciso de tempo antes de abrir a boca. Um sorriso que é pausa, não resposta. "Que bom que a senhora está mais confortável", eu disse, e fui para o banheiro. Fechei a porta. Sentei na borda da banheira e fiquei olhando para o azulejo cinza por um tempo que eu não sei medir. Tinha uma encomenda para terminar até sexta-feira. Bolo de casamento. 2 andares,
pasta americana, flores de açúcar que eu precisava modelar ainda naquela noite, porque flores precisam de pelo menos 12 horas secando antes de ir para o bolo. Eu precisava da batedeira, precisava dos corantes no lugar que eu sabia onde estavam, precisava da bancada fria de mármore, que não é capricho, é técnica. Chocolate derrete em superfície quente. Pasta americana gruda em superfície porosa. Cada detalhe daquele espaço tinha uma função. E quando a função desaparece, o trabalho desaparece com ela. Peguei o celular e liguei para a Fernanda. A Fernanda tem 43 anos, é minha amiga desde o colégio, trabalha como enfermeira e tem aquela capacidade rara de dizer a verdade sem enfeite, mas também sem brutalidade. Eu contei tudo. Ela ficou quieta por uns 5 segundos. Ela cobriu a bancada de mármore com uma toalha floral, disse ela devagar, como quem está confirmando que entendeu direito. Sim, e o bolo de casamento é amanhã. Sexta é o prazo. Ainda tenho as flores para modelar. A Fernanda respirou fundo. E o que você vai fazer? Não o que eu estava sentindo. Não se eu tinha razão. O que eu ia fazer. Porque ficar com raiva e deixar passar é uma opção. Reclamar para a amiga no banheiro e não mover nada é uma opção. Eu sabia exatamente como isso terminava porque já tinha feito isso antes. Um ressentimento que vai acumulando em silêncio, até que um dia estoura por alguma coisa pequena que, na verdade, é a soma de tudo que ficou guardado. Eu não queria mais fazer isso. Vou falar com o Marcos primeiro, eu disse. Bem, disse a Fernanda. E o cantinho? Coloco tudo de volta. Com ele me ajudando, ela disse, não como pergunta. Com ele me ajudando, eu confirmei. Ela fez um som de aprovação e desligou. Naquela noite, depois que a dona Helena foi para o cantinho dormir, eu chamei meu marido para a varanda, fechei a porta de vidro, sentei na cadeira de palha que a gente comprou numa feira e olhei para ele. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele estava de pé encostado no parapeito, a perna operada levemente estendida, com aquela postura de quem sabe que a conversa não vai ser curta, mas não tem como desviar. A coluna dela está incomodando, Bea. O sofá é duro. Ela foi lá ver o cômodo e disse que cabia bem. Eu não soube dizer não. Ela é sua mãe, eu disse. Eu entendo. Mas você se lembra do que você me prometeu quando a gente conversou antes dela chegar? Ele ficou olhando para o prédio do fundo. Você disse que o cantinho era meu e que ninguém ia mexer nele. Usou exatamente essas palavras. E hoje, quando eu cheguei em casa depois de um dia inteiro fora com você cuidando da sua recuperação, a minha batedeira estava no lugar mais alto da prateleira, e a minha bancada de mármore estava coberta com uma toalha floral. Minha bancada de mármore, eu disse com calma. Sabe de onde veio essa bancada? Eu fui buscar ela pessoalmente em Campinas. Passei um dia inteiro numa transportadora para trazer. Paguei um marmorista para instalar. Cada detalhe daquele espaço eu planejei porque preciso de um ambiente específico para trabalhar com chocolate e pasta americana. Não é frescura, é técnica, temperatura, superfície, organização. Quando você muda uma coisa, você desfaz o trabalho de meses. Ela é minha mãe, ele repetiu, mais baixo dessa vez. Eu sei quem ela é, Marcos. Eu gosto da sua mãe. Isso não é sobre gostar ou não gostar, é sobre o que aconteceu. Você tomou uma decisão sobre o meu espaço de trabalho, na nossa casa, sem me perguntar. Ele ficou olhando para o chão. E eu tenho flores para modelar essa noite, continuei. Não é uma vontade, é um prazo, é uma cliente, é dinheiro que entra nessa casa. Eu preciso da bancada, preciso da batedeira acessível, preciso trabalhar essa noite. Ele levantou os olhos. Você tem razão. Preciso ter certeza que você entende de verdade, eu disse. Não quero ter que repetir essa conversa. Quando alguém quiser usar ou mudar qualquer coisa no meu cantinho, me pergunta antes, não depois, antes. Ele assentiu com um assentimento diferente dos outros que eu conheço nele. Não o de quem concorda para encerrar o assunto, o de quem chegou num lugar. Vou ajudar a colocar de volta agora, ele disse. São quase 10 da noite, eu disse. Eu sei, você precisa trabalhar. Ficamos os dois no cantinho por quase 1 hora. Ele tirou a toalha floral da bancada com cuidado, limpou a superfície com o pano específico que eu uso para mármore. Eu trouxe a batedeira de volta do alto da prateleira, um objeto de cada vez, cada coisa voltando para o lugar onde ela fazia sentido.
os potes de vidro por categoria, os utensílios na régua de parede, os sacos de farinha e açúcar na prateleira mais baixa. Quando terminou, eu fiquei parada no meio do cômodo olhando para a bancada no lugar dela, para a superfície fria refletindo a luz do LED que eu escolhi para a temperatura de cor ideal. Era meu cantinho de novo. Meu marido ficou parado na porta, olhou para o espaço, olhou para mim. Desculpa, ele disse, de verdade. Eu sei, eu disse. Obrigada por ajudar a arrumar. Ele foi dormir. Eu fiquei trabalhando. As flores de açúcar foram moldadas uma por uma. Rosa, folha, botão, pétala. Eu trabalhei até 00:40 com o cantinho inteiramente meu, com cada coisa no lugar que ela precisava estar, com a concentração que só chega quando o espaço está certo. Terminei com o humor intacto e as flores secando na bancada em fila, sobre papel vegetal, exatamente como deveriam estar. Na manhã seguinte eu acordei antes de todo mundo, fiz café no coador porque tenho essa preferência e não me envergonho dela, e fiquei sentada à mesa da cozinha olhando pela janela para o pátio interno do prédio. Eu ia ter que conversar com a dona Helena. Não por obrigação. Não para registrar formalmente que eu estava certa, mas porque o que havia acontecido merecia ser dito com cuidado e eu não queria que a senhora passasse o resto da estadia sem entender o que tinha acontecido de verdade. Quando ela desceu, eu vi o momento em que ela percebeu. A porta do cantinho estava entreaberta. Ela parou no corredor, olhou pela fresta, ficou parada por um segundo. Bom dia, eu disse com calma genuína. Você colocou tudo de volta? Ela disse. Não era exatamente uma pergunta. Coloquei. A senhora quer café? Ela ficou parada mais um momento, então veio devagar até a cozinha, sentou na cadeira da bancada e pousou as mãos sobre a mesa com um cuidado que eu não estava esperando. Como alguém que está se preparando para dizer alguma coisa e quer que a postura do corpo combine com o que vem. Beatriz, ela disse. Eu coloquei a xícara dela na frente. Sentei do lado oposto e olhei para ela sem raiva, sem acusação, com a clareza que eu estava aprendendo a reconhecer como minha nos últimos tempos. Eu sei que a senhora quis ajudar, eu disse. Conheço a senhora há 13 anos, sei que o coração é bom. Mas, ela disse antes de eu terminar, mas aquele cômodo não é um canto sobrando. Eu sei que parece. Tem porta, tem janela, tem espaço suficiente para uma cama. Mas não é quarto de hóspedes. É onde eu trabalho. É o que eu construí ao longo de 1 ano depois de 8 anos trabalhando em cima da bancada da cozinha, dividindo espaço com a louça do almoço. Ela ficou olhando para a xícara. A bancada que a senhora cobriu com a toalha, eu disse com voz tranquila. Eu fui buscar ela pessoalmente em outra cidade. Não porque era mais barata, porque era a pedra certa para o que eu preciso. Mármore é frio. Chocolate e pasta americana precisam de superfície fria para trabalhar. Cada objeto naquele cômodo está onde está por um motivo que tem a ver com o meu trabalho. Quando muda, não é só o visual que muda. É o processo inteiro. Ela levantou os olhos. Eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha como saber, eu disse. Mas é por isso que importa tanto. Ontem à noite eu precisava modelar flores de açúcar para um bolo de casamento com prazo hoje. Se eu não tivesse colocado tudo de volta, não ia conseguir trabalhar direito. Isso não é pequeno para mim. A dona Helena ficou quieta por um tempo longo. Quando ela voltou a falar, tinha alguma coisa diferente na voz. Não defensividade, reconhecimento. Eu faço isso, ela disse devagar. Entro num lugar e começo a arrumar porque acho que estou sendo útil. Nunca pergunto antes. Fiz isso a vida inteira. Quando o Marcos era pequeno, eu entrava no quarto dele e reorganizava sem avisar. Ele reclamava, eu achava que estava certa. Com a minha sogra foi igual. Ela nunca me disse nada, mas eu sei que tinha coisa que eu mudava na casa dela que ela não gostava. Nunca parei para entender por que incomodava. Eu ouvi com atenção, não porque precisava ouvir para perdoar alguma coisa. Eu não estava com raiva, mas porque ela estava me contando uma coisa real sobre si mesma, e isso merecia atenção genuína. Devia ter perguntado antes de entrar no seu espaço, ela disse. Devia ter perguntado se você se importava, não ter entrado e começado a mudar. Obrigada por falar isso, eu disse. Ela tomou um gole de café. Ficamos as duas em silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio que não é incômodo. Tem substância. Vou continuar no sofá, ela disse.
A coluna aguentou até agora, aguenta mais uma semana. Eu olhei para ela. E a inflável? Como assim? A cama inflável, eu disse. Essa noite a gente arruma no quarto de casal. O Marcos vai para o sofá uma semana, que a perna dele já está bem o suficiente para isso. A senhora dorme no quarto de verdade. Com colchão, com travesseiro, com dignidade. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube identificar de imediato. Era uma mistura de surpresa e alguma coisa mais suave. Você faria isso? A senhora está na nossa casa há 11 dias, eu disse. Isso eu posso fazer. Ela ficou olhando para mim por um momento. Depois assentiu com aquela cabeça dela de quem está aceitando alguma coisa que não esperava receber. Meu marido desceu meia hora depois com aquela expressão de quem passou a noite calculando como ia encontrar amanhã. Quando chegou à cozinha e viu eu e a dona Helena sentadas com expressão tranquila e café quente, ele parou na entrada com aquela cara de quem não entende exatamente o que aconteceu, mas sente que pode respirar. Café? Eu perguntei. Sim, ele disse com um sorriso pequeno que era alívio e gratidão ao mesmo tempo. Depois que a dona Helena foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo. Vocês conversaram? Conversamos. Foi bem. Como? Honestamente, eu disse. Não precisava ser difícil, só precisava ser verdadeiro. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu não sei nomear com precisão, mas que guardo como uma das minhas favoritas. Uma mistura de orgulho e reconhecimento, e alguma coisa mais funda que não tem palavra certa. Você é incrível, ele disse. Eu sei, eu disse, e sorri de verdade. Os últimos dias da estadia foram completamente diferentes. A dona Helena perguntava antes de qualquer coisa. Posso pegar esse pano? Posso mover esse vaso? Essa mudança era pequena, mas mudava o clima do apartamento inteiro. Uma tensão que eu nem tinha percebido que estava carregando foi embora. E alguma coisa mais aconteceu que eu não estava esperando. A gente ficou mais próximas. Não a proximidade de quem está fingindo que está tudo bem. A outra, a que vem quando você para de ser cortês demais e começa a ser real. Quando o espaço entre as pessoas fica mais limpo, sem aquela camada de cuidado excessivo que vai ficando espessa demais e transforma a convivência em performance. Na penúltima noite ela me pediu para mostrar o cantinho de verdade. Não como ele estava no dia em que ela mudou as coisas, como era de fato. Eu abri a porta e acendi a luz. Ela entrou devagar, como quem entra em lugar que entende que tem significado. Ficou olhando para as prateleiras, para os potes alinhados, para a régua de utensílios. Depois parou na frente da bancada. Passou a mão levemente na superfície do mármore. Você foi buscar em Campinas, ela disse, não como pergunta. Passei um dia inteiro para isso, eu disse. Ela ficou olhando para a pedra por um momento. Os veios cinza no branco, a superfície polida. Eu não tinha entendido, ela disse. Não tinha como, eu disse. Mas é por isso que ela importa. Ela virou para mim. Beatriz, me desculpa, de verdade. Eu sei, eu disse. Ela me contou então de uma vizinha que havia parado de falar com ela anos atrás por causa de uma situação parecida. Uma vizinha que era como uma amiga, que ela frequentava toda semana e que de uma hora para outra fechou a porta sem explicação. Só muito depois, por uma terceira pessoa, ela soube que tinha reorganizado a área da horta da vizinha sem pedir, trocado as plantas de lugar, jogado fora mudas que a vizinha guardava com intenção. A vizinha nunca disse nada diretamente. Simplesmente foi criando distância até sumir. Eu ouvi com atenção porque ela estava me contando uma dor real, não uma desculpa. Existe uma diferença entre essas duas coisas e eu aprendi ao longo dos anos a reconhecer qual é qual. Você me disse, ela disse. Ela não disse. Eu precisava ouvir, mas precisava ouvir de alguém que me dissesse de frente. No último dia ela insistiu em cozinhar o jantar. Fez frango com quiabo do jeito que meu marido ama, o tipo de receita que carrega afeto em cada etapa do preparo, cheiro que preenche o apartamento todo. Eu fiz um bolo de chocolate simples, de forma, sem enfeite, só pra gente. A gente ficou na cozinha por horas sem perceber, com a janela aberta e o barulho da rua chegando de baixo. Meu marido comeu 2 porções do frango e disse que queria que todas as visitas da família terminassem assim.
Eu e a dona Helena demos risada ao mesmo tempo, aquele tipo de risada que sai junto sem combinar, que é o sinal de que alguma coisa ficou diferente entre as pessoas. Na manhã seguinte, eu e meu marido a levamos ao ponto de ônibus. No embarque, ela me abraçou diferente do abraço de chegada. O de chegada era largo, animado, o abraço de quem está chegando cheio de energia. O de saída era mais quieto, mais presente. O abraço de quem passou por alguma coisa real e saiu do outro lado levando uma coisa que não tinha antes. Cuida desse cantinho, ela disse no meu ouvido. Cuido, eu disse. E volte quando quiser, só avisa antes. Ela riu, prometo, filha. No caminho de volta, meu marido ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse: devia ter ligado para você quando ela pediu para vir. Devia ter ligado, contado, e a gente teria decidido junto. Sim, eu disse. Devia. Ele ficou quieto de novo. Depois, eu sempre fico com medo de dizer não para ela. A gente cresceu com pouco e quando um precisava, o outro não parava para pensar, só ia. É difícil mudar esse reflexo. Eu olhei para ele. Marcos, ajudar sua mãe e me consultar não são coisas que se cancelam, cabem juntas. Você podia ter ligado, me contado, e a gente teria tomado a decisão juntos. Provavelmente a resposta ia ser a mesma. Ela ia ficar. Mas eu ia ser parte da decisão, não uma consequência dela. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse baixinho: você tem razão. A gente ficou o resto do caminho em silêncio. Mas era um silêncio que tinha peso bom. O tipo que existe depois que as coisas certas foram ditas sem crueldade. Quando cheguei em casa, fui direto para o cantinho. Abri a porta, acendi a luz, fiquei parada no meio do cômodo por um momento. A bancada estava no lugar. A superfície de mármore refletindo a luz do LED. Os potes alinhados nas prateleiras por categoria. Os utensílios na régua. Os sacos de farinha e açúcar acessíveis na prateleira mais baixa. Era meu espaço, inteiro, como eu havia construído. Peguei o celular e mandei mensagem para a Fernanda. A dona Helena foi. Está tudo bem. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Foi. Como ficou? Eu sentei na cadeira que fica de frente para a bancada e escrevi. Conversei com os dois. Foi honesto. Ficou bem. Ela demorou um pouco mais para responder. Quando veio, eram 3 palavras. Orgulho de você. Eu fiquei olhando para essas palavras por um momento. Não porque precisava de aprovação para saber que fiz certo, mas porque tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam mais inteiras quando alguém que você ama vê e reconhece. Existe uma diferença entre precisar de validação e apreciar testemunha. Eu aprendi a diferença. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito medo. Tive medo de parecer difícil. De ser a nora que faz drama por causa de bancada, de criar um clima que ia contaminar o casamento por semanas depois que ela fosse embora. Esses medos são reais. Eu os senti todos ao mesmo tempo quando estava parada na porta do cantinho olhando para a toalha floral em cima do meu mármore. Mas aprendi ao longo dos 40 anos que levei para chegar até aqui que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que faço com esse importar. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, mas sem guardar nada. E o mundo não desabou. A dona Helena não foi embora magoada. O meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme entre nós 3, mais honesta, mais real. Minha avó costumava dizer que casa e lar são coisas diferentes. Casa é o IPTU, o endereço, o número da placa. Lar é o lugar onde você pode ser quem você é sem pedir licença para isso. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, são capazes de ouvir de verdade e de mudar alguma coisa de verdade. Eu sempre quis um lar. E estou aprendendo, aos 40 anos, que construir um lar não é sobre ter o espaço certo ou os móveis no lugar certo. É sobre ter coragem de dizer, isso é meu, isso importa para mim, sem se desculpar por isso. Precisamente para as pessoas que você mais ama, precisamente porque você as ama. Meu marido apareceu na porta do cantinho, ficou olhando para o espaço por um momento, para a bancada no lugar, para a luz do LED na temperatura que eu escolhi. Depois olhou para mim. Você quer trabalhar ou toma um café comigo?
Eu olhei para a bancada, para o projeto que estava esperando, para o mármore limpo refletindo a luz certa. Café primeiro, eu disse. Ele sorriu daquele jeito dele que é o sorriso inteiro, sem reserva. Eu me levantei, apaguei a luz do cantinho, fechei a porta com cuidado e fui fazer café com ele.